somos natureza. Não há separação. A terra é mãe, ela é sagrada. Ela não pertence a nós que pertencemos a ela. Esse é o nosso mantra. Por isso, nossos parentes não têm a intenção e nem a prática de controlar, de dominar a natureza. Ao contrário, temos a missão de protegê-la, de mantê-la viva, porque se algo acontecer à terra, acontecerá aos filhos da terra. A gente protege a floresta não só para os indígenas, mas para todo mundo. Estamos cuidando desse patrimônio. E é preciso que sejam mais responsáveis com nós. Mataram muitos dos nossos parentes. Mataram aldeias inteiras. Eu nem pergunto mais para minha mãe e para os meus tios sobre esse passado. Eles ficam muito emocionados, com lágrimas nos olhos. É triste. O Estado brasileiro deve muito para os indígenas. Teve a construção da estrada de ferro, o ciclo da borracha, o ciclo do ouro, a construção das hidrelétricas. Estão furtando madeira e loteando nossa terra. Não sabemos quantas áreas já foram invadidas porque pode ser perigoso para nós andar nas nossas terras. Estamos em desvantagem. Queremos que o Estado tire os poceiros, madeireiros e garimpeiros da nossa terra. Precisamos da terra para poder plantar e viver. Do rio para beber água, dos peixes para comer. A gente quer viver em paz, sem perturbar a vida de ninguém. Não roubamos nada de ninguém. Não invadimos nada de ninguém. Queremos viver em paz na nossa floresta. Somos poucos ainda, mas não vamos desistir. Ninguém desiste de proteger sua mãe. Daremos sua vida por ela, se for preciso. Antes da chegada dos colonizadores na América Latina, já existiam muitos outros povos aqui, muitas outras sociedades aqui. E muitas sociedades muito grandes, como, por exemplo, os maias, os astecas, os incas. Os maias e os astecas mais nessa parte da América Central, os incas era mais na América do Sul. E outros povos também menores, no Brasil, por exemplo, como Tupi, Guarani, Aimorés. A vinda dos europeus para a América causou mudanças profundas em toda a organização social, cultural, política e espacial dos ameríndios, causando um impacto gigantesco em todo o ecossistema, mas principalmente no que se diz respeito à ecologia humana dos grupos que habitavam essa terra. E esse impacto se deu sobretudo pelo contágio de doenças infecciosas, como a gripe, o sarampo, a catapora, e até doenças mais graves, como a pneumonia, a tuberculose, a febre amarela, a malária e a varíola. Mas é claro que a ecologia humana não foi a única a ser afetada nesse processo bárbaro de colonização. Os europeus já chegaram explorando e desmatando as florestas de uma forma totalmente inconsequente, e sem contar na exploração dos animais nativos. Quando os indígenas perceberam que estavam sendo explorados e usados como massa de manobra pelos colonizadores, eles mostraram resistência e lutaram pelo seu território e por forma de vida de seus ancestrais. A Guerra Guaranítica, quando iniciados os conflitos, foram bem sangrentos. Mais de 30 mil índios morreram ou foram escravizados em combates. Hablando un poco sobre los enfrentamientos y las guerras que se dieron durante la época de la colonización, nos gustaría hacer una línea del tiempo en la cual podemos resaltar algunos de los principales personajes indígenas que lideraron las tropas. Entonces, primero nos gustaría ubicarnos en uno de los primeros encuentros que tenemos entre españoles e indígenas en 1493 en la región del Ciabo, lo que ahorita sería República Dominicana, y ubicamos a Caonabo, que es un cacique caribe que tiene su primer encuentro y que pues lideró estos primeros enfrentamientos entre españoles y los indígenas. Años más tarde, en el sureste de México, más o menos en 1519, nos encontramos con la batalla de Centla y uno de sus principales líderes indígenas es el cacique Tapscop. Luego, en 1522, en las islas del Caribe también, nos encontramos a Enriquillo, uno de los representantes del pueblo indígena de los taínos, que también lideró bastantes batallas allí. Paralelo a esto, si nos ubicamos en lo que hoy en día sería México, podríamos encontrarnos también con el pueblo de los aztecas o los mexicas, y allí destacar importantes dirigentes como Cuauhtémoc, quien participó en la caída de Tenochtitlán, que finalmente dio paso a la caída de Montezuma II. Si nos damos cuenta de esta línea de tiempo y estos principales actores indígenas también van desde el norte, desde el Centroamérica,
hacia el sur. Entonces ya en estos tiempos los españoles van llegando directamente a lo que en este momento sería Colombia, Venezuela, Ecuador, y allí nos encontramos con pueblos representantes indígenas que también pusieron bastante resistencia, entre ellos los Pijaos, los Taironas, los Quimbayas. En 1540 también en el pueblo inca, en Cusco, en uno de sus torreones, en la última batalla, Cahuide, uno de sus principales dirigentes militares, decide, tras ver la inevitable victoria de parte de los españoles, decide suicidarse y saltar de una de las torres más altas para no caer en manos de los líderes españoles. O europeu, o qual não viu o outro. Eles projetavam sobre o outro ou o que eles queriam ou o que não queriam. Demônio, pagão, infiel. Enquanto do outro lado, tínhamos o indígena, um ser aberto e com alteridade. Cuidou dos portugueses quando os mesmos chegaram, os alimentou, os ensinou a andar na mata. Com isso, os europeus se viram na oportunidade de assaltar essa terra e escravizar o povo que ali vivia. Contudo, como diz Sônia Guajajara, líder indígena, o seu povo foi enganado com agrados, presentes, que no final resultou do roubo da própria consciência. Eles foram proibidos de falar a língua nativa e até mesmo de assumir o nome indígena. Negaram sua identidade para evitar a morte. No século XX, vários acontecimentos causaram grande impacto para os indígenas, como o massacre do Paralelo 11, em que os fazendeiros do SPI deram comida com arsenio para os indígenas, e mais de 3.500 morreram. Durante a ditadura militar, que mais de 8.350 indígenas foram assassinados. A bancada ruralista, que queria paralisar a demarcação das terras indígenas, dentre muitos outros retrocessos históricos, que levaram a um dos maiores holocaustos populacionais da história. Brasil não existiu. Brasil é uma invenção. Ela nasce exatamente da invasão. Estamos em guerra. A paz nunca existiu. Ailton Krenak, historiador e filósofo indígena. Agora, falando mais ao nível regional, o sul do Brasil é caracterizado pela colonização europeia, principalmente dos povos alemães, italianos e poloneses. E há relatos do povoamento que mostram a terra como sendo uma terra virgem, uma terra sem donos, quando na verdade há muitas comprovações que mostram a presença do indígena na região muito antes da chegada dos primeiros colonizadores. E quando estes chegam, o indígena vê sua cultura que vem preservando há milênios de anos, sendo pisoteada pela cultura do colonizador. Agora estamos no Museu e Recanto do Balseiro, que faz justamente o resgate de toda essa história regional. O Sr. Nilo vai contar pra gente como que foi o primeiro contato entre o indígena e o colonizador. A colonizadora Lucy Rosa, que colonizou essas terras todas aqui, ela faz na Europa uma propaganda de suas terras férteis e terras virgens. E essas terras precisariam ser desbravadas. Então ali se faz o primeiro contato, né, com os europeus. Bom, esse europeu então vem para a nossa região aqui, já sabendo que nessas terras tinham indivíduos de cor que seriam o primeiro obstáculo para essa região não prosperar. O europeu vem da Europa para o Brasil sabendo que tinha que expulsar o índio daqui, né? Então o índio era o único empecilho para eles. Por exemplo, a colonizadora Lucerosa nunca falou nada dos animais peçonhentos, os felinos que tínhamos aqui, que poderia ser o problema para os europeus. Eles falavam dos indígenas, porque eles não trabalhavam. Essa imagem que tinham dos índios predominava na cabeça de todo colonizador por toda a América. E essa história regional aconteceu em muitos outros lugares do continente. O colonizador se via no direito de expulsar os nativos da sua própria terra e matá-los como se fossem animais ferozes ameaçados. No primeiro século de contato entre indígena e colonizador, pelo menos 90% da população nativa foi dizimada. Citando como exemplo o Brasil, quando Cabral chegou, em 1500, a região era habitada por pelo menos 5 milhões de índios, e essa população foi reduzida a 700 mil, segundo dados oficiais do IBGE. E a dizimação desse povo, infelizmente, ainda não acabou. Fazendeiros, granjeiros, garimpeiros, a bancada ruralista, todos tentam tomar o pouco de terra que sobrou aos índios. Terras já demarcadas e reconhecidas, mas não respeitadas. Ano após ano, esse povo vem sendo expulso de sua própria terra e, ao mesmo tempo, apagado da história. Restam ainda, em média, 826 povos indígenas na América Latina, em torno de 45 milhões de pessoas de acordo com a CEPAL,
para resgatar e manter viva a verdadeira história da América.